Oi, gente. Então, sou a professora Emília. Como a gente tinha combinado antes, eu resolvi gravar esse vídeo para que a gente possa fazer um estudo mais aprofundado do livro A Menina que Fez América. Nós sabemos que para entender um livro na sua totalidade, para compreender uma obra como um todo, nós precisamos ir além do que está ali nas páginas, a gente precisa pesquisar um pouquinho, precisamos entender um pouco mais da geografia, da história, do contexto sociológico, filosófico em que aquela obra foi escrita, o que o autor colocou por detrás daquelas linhas. E vamos fazer isso agora, tá bom? Preste atenção, vamos comigo acompanhar essa narrativa tão bonita que é A Menina que Fez a América, escrito pela Ilka Laurito. Bem, a primeira coisa que a gente vai observar aqui é o contexto geográfico. A região da Saracena, onde a Fortunatella nasceu, ficava na Calábria. A Saracena era uma comuna italiana. O que é uma comuna? Comuna era um vilarejo que vivia independente. Eles não eram dependentes de uma cidade maior, eles não viviam esperando por recursos de um lugar maior. Então, tinha a Itália como um todo, nós vemos aqui, bem distante de Roma, fica a região da Calábria, aqui destacado em vermelho. Dentro da Calábria tinha uma região chamada Cosenza e a Saracena ficava dentro de Cosenza. Daí a gente vai perceber então por que a Saracena era tão pacata, tão parada, porque a Fortunatella vai narrar a Saracena como um lugar tão interiorano, com os animais andando pela rua, com os costumes caseiros, com os festejos que tinham na comunidade. A Saracena era um lugar bem distante do que se tinha como progresso. Tudo lá era muito antigo, tudo era muito rústico. E a gente entende agora o motivo, porque é dentro de Cosenza, que fica dentro da Calábria, que é uma região já bem distante da capital, que é Roma. Partindo agora para uma visualização do que a Ilka vai narrar, para quem não sabe, a Ilka ela é descendente de italianos, então ela tem essa relação muito forte com o lugar. Em específico, a Saracena é narrado assim, de forma muito semelhante. Essa fotografia é de lá da região da Saracena e nós podemos linkar agora um excerto do livro com a imagem real do lugar e percebam quão fiel é a descrição. A Fortunatella narra assim, ó: passear para baixo e para cima era fácil na Saracena. Tinha uma parte baixa e uma parte alta, que terminava ao pé das montanhas. Esse excerto é do momento daquele capítulo que ela sai para passear no lombo do burro, que os primos colocam ela por cima e o animal acaba que vai subindo as montanhas. Vejam bem que se encaixa perfeitamente. Saracena fica numa região montanhosa. Vejam ao fundo. Olha aqui no fundo as montanhas, as nuvens aqui e aqui ao centro é a vila, o vilarejo. Então, vejam que aqui termina já subindo a montanha e aqui já são os limites da vila. Então, tem uma parte baixa, vejam só, e a parte alta que ficava nos pés da montanha. É muito real essa narrativa que ela faz. Outro excerto que nós podemos linkar com a realidade, vejam só que descrição perfeita. A Fortunatella vai narrar em um capítulo agora, naquela manhã em que a neve descia sobre a Saracena. Essa fotografia é de um dia de inverno, igual ao narrado pela Fortunatella, em que ela sai de casa com as suas botas e acaba que ela fica presa na neve. É uma narrativa muito gostosa de ler. Ela com o avô na neve, ela vai criando ali uma memória muito bonita. Então vejam só, na Saracena realmente neva e não neva pouco. Aglomera realmente um quantitativo de neve nos telhados, nas árvores, aí pelo chão, e a gente consegue visualizar, eu pelo menos consigo visualizar a Fortunatella com as suas botinhas, caminhando em meio à neve,
como ela fez com seu avô na narrativa. Bem, passando das questões geográficas para as questões históricas, a autora faz o link perfeito com relação à temporalidade. A Fortunatella nasceu em 1890, século XIX, ao passo que alguns 2 anos antes, então, aqui no Brasil foi assinada a Lei da Abolição da Escravatura, a famosa Lei Áurea. Linkando agora com a questão da imigração italiana, vejam bem, em 88 foi assinada a Lei Áurea, mas as questões de finalização do processo de escravização no Brasil já tinham terminado há alguns anos. A Lei Áurea foi apenas para finalizar, para fechar. Anteriormente, a lei do ventre livre e a lei dos sexagenários já estava diminuindo, não era mais lucrativo para os donos de terra manterem os escravizados. Então, eles foram liberando essas pessoas aos poucos, ao passo que, conforme eles iam liberando os escravizados, ia faltando mão de obra dentro das fazendas de café. E foi por isso que, aliado a outras questões que a gente vai já ver, que os italianos começaram a vir para o Brasil. Na Itália, no século XIX, no final do século XIX, essa crise se instaurou. E que eles fizeram? Começaram a surgir os boatos de que aqui no Brasil tinha vaga de emprego, aliás, tinha trabalho para eles aqui. Então, o que fizeram? Fugindo da crise da Itália, eles vieram para o Brasil trabalhar nessas fazendas de café e se concentraram nas regiões sul e sudeste. Lá em São Paulo tem uma questão italiana muito forte, eles se fixaram em massa ali naquele local. Então, lembrando, foi uma crise econômica na Itália, aliado com a Lei Áurea no Brasil, que retirou os escravizados das fazendas e deu lugar a esses imigrantes italianos na jornada de trabalho. Bem, uma outra citação histórica que nós vemos na obra é a do rei Humberto. Em um momento ela está na escola e fala que tinha um retrato do rei próximo à mesa da professora e que ela não conseguia tirar os olhos dele. Bem, eu também não iria conseguir tirar os olhos porque olha o tamanho desse bigode. Isso chama a atenção de qualquer criança. Bem, mas o que nos interessa agora é a citação que ela faz fiel ao período em que acontecia. O rei Humberto I, ele foi realmente rei da Itália e na obra ela fala dessa lei que impedia, ele multava as famílias que não levassem seus pequenos para a escola. Todos tinham que ser alfabetizados. Então, como fala na página 50, o excerto diz: essa lei havia sido feita pelo rei Humberto I, que comandava a Itália na ocasião. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link de uma história interessantíssima sobre o rei Humberto. Ele foi assassinado de uma forma bizarra, vocês não têm noção. Não vou falar para que vocês fiquem curiosos e vão lá clicar no link para ler um pouco. Não deixem de ver, isso é muito, muito interessante. O rei Humberto realmente existiu e ele passou por uma situação intrigante que resultou na sua morte, tá bom? Cliquem lá e vou deixar para vocês na descrição o link dessa história. Então, esse rei citado no livro realmente existiu, o rei Humberto. Bem, por fim, vamos agora encaminhando para o final, para alguns registros dessa imigração italiana aqui no Brasil. Vejam só uma família muito comum, o retrato da mãe da Fortunatella e o padrasto dela. Poderíamos dizer, não são eles, é uma família aqui de anônimos. O pai com a sua esposa, as 2 crianças. Então, por que essa família saiu de lá? Onde eles estavam? Será que a crise os abalou de maneira tão forte para que eles viessem com crianças tão pequenas? O rosto deles não expressa alegria, não expressa um entusiasmo, mas sim uma seriedade, uma tristeza. São pessoas que não falam a língua do país em que estão, não conhecem nada da cultura, estão realmente vindo para conseguir uma situação de vida melhor. Lembram quando a Fortunatella narra
dos turistas, perdão, os imigrantes que estão dentro do barco, quanta gente saindo da sua terra e vindo para o outro lado do oceano. Isso daí aconteceu muitas vezes, muita gente. Vejam só a proporção de pessoas para o espaço no navio. Então, vinham mais pessoas do que comportava mesmo a embarcação. Um excerto que eu achei muito interessante explicar para vocês. Eu posso pedir que vocês façam um pequeno link com o Titanic, que vai dar no mesmo. O excerto diz assim: a primeira, a mais alta, é para os ricos. A segunda, a do meio, para os remediados. E a terceira, a de baixo, para os pobres. Ela está se referindo aos níveis aos níveis sociais que são alocados no navio, aos andares do navio. Então, vamos perceber aqui este terceiro andar, que é para os mais ricos, aqui para os remediados do meio, e aqui ficam os mais pobres. Percebam que aqui, olha onde estão os botes salva-vidas, olha onde está a parte mais ventilada, onde fica a vista mais bonita. E aqui temos apenas essas pequenas janelinhas, pessoas ficam até mesmo aqui por baixo, na parte quente, não tem glamour nenhum, onde vinham os imigrantes, onde vinham os escravizados, pessoas sem direito a nenhum bem-estar, a nenhum conforto. Isso nos traz a memória, isso nos deixa uma visão muito clara do que é atualmente. Onde estão as pessoas com mais dinheiro, onde estão localizadas as pessoas mais abastadas, e que classe aí está sendo representada na pirâmide. As pessoas que sustentam todo o glamour da elite que mora aqui, está aqui passando por privações, está passando por necessidades. É um retrato da sociedade colocada aqui nesses andares da embarcação. Estamos finalizando agora. Observem isso, já quando a Fortunata ela chega ao Brasil, ela vai retratar essas partes periféricas onde estavam localizados os imigrantes italianos. Ela chega num bairro e vai narrando as construções. Lá em São Paulo existe um bairro chamado Bexiga, e aí ele foi construído por imigrantes italianos, e é nessa construção aqui, percebam que não são brasileiros, são homens altos, olha os cabelos bem negros, as construções deles corporais, as feições corporais não estão indicando que são brasileiros, são pessoas realmente de fora do país. Olha o rostinho, eles tinham acabado de chegar no Brasil, estavam se estabelecendo, construindo para futuramente deixar esse legado que nós conhecemos hoje. Por fim, nós temos um excerto da Fortunatella com relação ao cortiço que havia sido erguido pelo seu padrasto e a sua mãe aqui no Brasil. Ela diz assim: naqueles quartinhos, abaixo do soalho de nossa casa, moravam muitos negros sem recursos, muitos imigrantes sem dinheiro e até uma velha índia desgarrada da tribo. Os cortiços eram lugares muito comuns, eram moradias coletivas. Geralmente, quando ela fala do soalho, é isso aqui, ó. Ela subia e aqui ficavam os donos do cortiço, e vejam só as portinhas que ficavam aqui, aqui de baixo, aqui por trás, e aqui nesse meio era o lugar coletivo. Pense assim como se fosse a Vila do Chaves. Aqui tinha uma pia, que era para uso coletivo, os banheiros também eram de uso coletivo, e vejam só a quantidade de roupas que eram lavadas. Era uma profissão, as lavadeiras. Olha só, não tinha luxo, não tinha riqueza nenhuma colocada nesses locais. Eram pessoas pobres, os negros que haviam sido libertados das fazendas, estavam ainda tentando se reerguer. Os imigrantes que chegavam aqui com dinheiro também escasso, eles iam morar nesses cortiços
que geralmente eram de outros imigrantes que já tinham vindo e já tinham se estabelecido, como era a mãe da Fortunatella e o seu padrasto. Esse é o fim da narrativa, quando ela chega aqui, se depara com essa situação, e daí eu quero deixar para vocês algumas questões para se pensar. Quais são os pontos negativos e os positivos de um processo de imigração? O que um país passa, o que ele precisa se estruturar para receber imigrantes, e eles não são de forma espaçada. Como receber imigrantes em massa, que assim como os italianos vinham fugindo de uma crise, ou com imigrantes que podem vir fugindo de uma guerra, de uma perseguição, seja ela política, religiosa, ideológica. Pensemos agora nas condições precárias às quais os imigrantes italianos se submeteram, e aí eu não deixo só para os italianos, mas os imigrantes podem ser imigrantes ucranianos, imigrantes venezuelanos, imigrantes haitianos, essas pessoas que vêm para um país diferente, sem nenhum direito resguardado, o que elas precisam se submeter para conseguir reerguer na vida? E por fim eu pergunto, quais outros povos você conhece que vieram em massa para o Brasil? Lembre-se aí dos anos anteriores, 5, 10 anos, pode perguntar aos seus pais, pode fazer pesquisas, que outros povos são esses que vieram para o Brasil, não só para Manaus, mas para outros estados também, e por que eles vieram para cá? Eu sei que você vai pesquisar, você vai se inteirar, e para isso a gente vai conversar melhor em sala de aula. Espero que você tenha gostado desse vídeo, preparei ele com muito carinho, que você possa enriquecer a sua leitura, que você possa aproveitar a sua leitura. Esse é um livro maravilhoso, um livro cheio de tons de memória, com notas poéticas e uma temática muito interessante para a gente refletir, para nós tocarmos uma ideia. Eu espero vocês em sala de aula. Um forte abraço da Pro Emília.